Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha neste plenário pela TV Assembleia. Nós tivemos, senhor presidente, no último domingo, a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares. Eles tomam posse no dia 10 de janeiro para um mandato de 4 anos. Função extremamente importante porque esses conselheiros tutelares zelam principalmente, né, pelos adolescentes, pelas crianças. Então, uma função extremamente importante e que as pessoas buscam, né, motivadas por esse assunto, a votarem. E eu acompanhei pelos noticiários as eleições ocorridas no Estado. Tivemos problemas aqui em Campo Grande, em outras localidades, mas eu quero referenciar sobre Dourados. A justificativa é que a votação dos conselheiros tutelares e a forma, ela foi escolhida pelo próprio conselho, pelos próprios candidatos, o formato que seria. Mas em Dourados, uma cidade com 230 mil habitantes, deputado Neno Razucchi, nós tivemos apenas uma escola como ponto de votação. E aqui eu quero dar o meu testemunho, deputado Cabalmi. Eu fui votar. Eu e a minha família. Eu fiquei 1h e 25 minutos na fila. Persistência, determinação, porque senão a pessoa desiste. E muitas pessoas desistiram. Dourados, deputado Didi Lopes, foram pouco mais de 6 mil eleitores que compareceram, e nós poderíamos ter um público muito maior, a democracia muito mais manifestada, e nós teríamos que ter em Dourados, no mínimo, 4 pontos de votação, 4 locais de votação. É incabível se imaginar, deputado Jamil Tsunami, que nós tenhamos apenas um ponto de votação, uma única escola, não é? A fila J, por exemplo, que é o meu nome, José, imagina que dobrava quarteirão, não é? Para poder votar. E eu via muita gente, deputado Didi Lopes, na fila. Eu passei de manhã, tinha muita gente. Resolvi, na hora do almoço, desistir, né? Falei, vou voltar mais tarde. Cheguei lá, era quase 4 horas, eu votei. Era já fechar os portões, eu fui votar por volta de 5h20, mais ou menos, com mais ou menos 1h30 na fila, para poder exercer um ato que é extremamente importante, de escolha dessas pessoas que vai tutelar e zelar pelas nossas crianças. Concedo uma parte a Vossa Excelência com a maior satisfação. Deputado Barbosinho, eu quero parabenizar a Vossa Excelência esse tema de discussão, mesmo porque foi um tema muito polêmico, um problema muito forte em Campo Grande. Isso, Campo Grande tinha 60 locais de votação, obviamente que reduziram os locais que eram os períodos, o prazo eleitoral, mas foi colocado para onde o cidadão votava normal e para onde foi conduzido. O grande problema que houve em Campo Grande, deputado Barbosinho, é que depois de todo o processo, de todas as provas realizadas, aprovadas e indo então para a última instância, que é o voto, que é o crivo da eleição, 13 conselheiros que estavam na atividade, ou aliás, 5 conselheiros que estavam na atividade, eles entraram com uma liminar e ganharam. Eles não passaram nas provas, mas ganharam uma liminar com o direito de ver o seu nome na lista para serem votados. E aí, o que houve? Depois de tudo pronto pelo TRE, tudo colocado no sistema computadorizado para votar lá na votação digital, o TRE teve que fazer nominal, fazer a lista e aí todos os locais teve que mudar tudo na véspera isso. E obviamente que causou um transtorno muito grande, porque aí o voto era manual, chegou na hora, não tinha cédula para todo mundo. Ano passado votou 10 mil pessoas, 10 mil eleitores foram votar no Conselho Tutelar. Esse ano aumentou muito, não tinha, na hora não tinha as fichas, e aí depois sobrou para quem? Sobrou para a Secretaria de Assistência Social, como se ela fosse culpada do processo, que não tem nada a ver, ela não participou do processo, na verdade foi uma empresa que foi contratada
contratado para a realização de todas as provas, de todo o pleito eleitoral, em parceria com o TRE do Mato Grosso do Sul e o Conselho Municipal, né, de Direito da Criança e do Adolescente, o CMDAS. Então, ele que foi responsável, através de uma comissão do Conselho, junto com o TRE para as eleições. E aí, obviamente, que a SAS teve que fazer uma nota explicativa e colocando tudo esse sistema. Mas aqui em Campo Grande gerou problema por causa disso, de uma liminar que houve de última hora, e aí teve que mudar todo o sistema, e aí muita gente não tinha o seu nome na lista e causou todo o transtorno, a celeuma, inclusive, de pessoas dizendo que ia entrar com uma ação aqui para anulação da eleição, para que pudesse marcar outra. Muito obrigado. Quantos pontos de votação em Campo Grande, deputado Didier? 60. 60 pontos de votação. Agora, imagina, Vossa Excelência, Dourados com apenas 1 ponto de votação. Não, e assim mesmo foi demorado. Eu fiquei 45 minutos na fila também para votar. Então, imagina, Vossa Excelência, lá também a votação foi manual, nas fichas. Nós tínhamos 2 urnas, não é? Por sala, não é? Mas, de qualquer forma, aí você tem as prioridades. Né? Me procuraram, eu disse que não, eu queria, obviamente, não iria passar na frente, quer dizer, ali na fila, até para poder medir o tempo. Na verdade, a gente vê muita justificativa. Não é caso de buscar culpado, não é? Tem um conselho, teve a escolha da forma, mas é preciso de bom senso. É absolutamente inimaginável, impossível pressupor que uma cidade como Dourados, ou imagina Campo Grande, você estabelecer aqui em Campo Grande, proporcionalmente, a Dourados, 4 pontos de votação. Não é? Se nós considerarmos a proporcionalidade com Dourados, 3 pontos de votação em Campo Grande, evidente que é um caso absurdo. Então, é preciso que haja, do ponto de vista do Ministério Público, do Conselho da Criança, não é, e do Adolescente, do próprio Poder Judiciário, que tem o maior interesse, que você tenha o maior volume possível de pessoas votando, escolhendo legitimamente aquelas pessoas que vai cumprir essa função extremamente importante de cuidar, né, da vida das nossas crianças e dos adolescentes, possibilitar que nós tenhamos pontos de votação, não é? No caso de uma cidade dourada, eu acho que 4 é pouco, mas minimamente que nós tenhamos a cidade dividida em 4 regiões. Eu penso, por exemplo, Paracaju teve 7 pontos de votações, né? Então, quanto mais pontos de votação, quanto mais eu facilitar a ida das pessoas, mais democrático será o processo e vai possibilitar, às vezes, né, que um conselheiro que poderia ter mais voto, não tenha, exatamente porque não tem, às vezes, poder de mobilização, e muita gente que se dispõe a votar desiste. Eu vi muita gente saindo da fila, deputado Pedro Kemp, porque esperar 1h20, 1h30, não é, para uma votação que não é obrigatória. Então, são poucas pessoas que se dispõem a fazer isso. Então, num colégio eleitoral, onde a gente tem aí 140 mil eleitores, 6 mil pessoas se dispõem a votar. Isso, e aí, por exemplo, em Campo Grande nós tivemos problema de pessoas, por exemplo, que não estavam na lista. E lá em Dourados, ainda tivemos um pouco mais de celeridade, porque a universidade desenvolveu um sistema para fazer a pesquisa rápida do título de eleitor. Isso realmente funcionou. A pesquisa era rápida, o sistema funcionou, porque se não fosse isso, teríamos um caos muito maior do que aquele que nós tivemos lá. Então, ao invés de 1h20, 1h15, 1h30, 1 hora, não é? Que foi assim, eu acho que a média superior a 1 hora de espera, nós teríamos, na verdade, inviabilidade da eleição, porque ia demorar 2, 3 horas, não é? Como em eleições passadas nós tivemos na pesquisa ali manual para encontrar o título de eleitor. Portanto, fica aqui a nossa reclamação. Muita gente pediu no domingo que eu fizesse esse pronunciamento, né, e que para as próximas eleições da escolha de conselheiros tutelares nós tenhamos mais pontos de votação e facilidade para a pessoa exercitar a democracia nessa escolha tão importante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.